Então, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai começar, então, o nosso 6º webinar do GBCAM, o nosso 4º webinar pós-ASCO, e hoje nós vamos discutir, então, os abstracts de oncogenética. A nossa palestrante é a doutora Maria Isabel Achatz, que é médica geneticista do Hospital Sírio-Libanês. A gente tem como debatedores a doutora Patrícia Prola, que é médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora da URGS. Tem o doutor Rodrigo Guindalini, médico oncologista da Rede Dora, em Salvador, Bahia, também vai debater. E comigo está o Romualdo Barroso, que vai moderar a sessão. Ele é médico oncologista do Sírio-Libanês de Brasília. E eu, Daniela Dornelles Rosa, do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Nós vamos moderar, então, a sessão. Então, bem-vindo a todos, muito obrigada por aceitarem o convite. Acho que esse evento vai ser muito legal para a gente poder abordar, então, os aspectos importantes de oncogenética, que cada vez faz mais parte da vida do oncologista clínico e do mastologista também. Então, eu vou pedir para a Maria Isabel começar, e a gente silencia os microfones aqui, e após cada abstract, a gente para debater, então, com os moderadores e com a plateia também. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, tá, pessoal? Obrigada, então. Obrigada, Daniela. É uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Esse ano foi um ano muito especial para a oncogenética na ASCO e hoje vai ser uma alegria poder participar dessa mesa junto com a Patrícia, com o Rodrigo e também com a Daniela e com o Romualdo. A gente vai falar de alguns dos pôsteres que nós selecionamos como bastante importantes, o que foi bastante difícil, porque, na verdade, fazendo uma busca na ASCO, nós chegamos a 282 pôsteres só na área de prevenção do câncer, redução de risco e genética. Né? Isso é uma novidade enorme. 10 pôsteres máximo. Então, nossa intenção hoje é apresentar para vocês, de uma forma um pouco clara, um pouco mais clara, como que foi subdividido. Então, eles tiveram 3 partes principais. Uma primeira parte, onde foi possível identificar quais os pacientes que efetivamente precisam de testes de linhagem germinativa. Uma segunda parte, que é definida qual é o teste apropriado e como oferecer o aconselhamento genético pré-teste, e uma terceira parte, que seria o momento da aplicação desses resultados de maneira adequada e centrada no paciente, né? Permitindo, então, o diagnóstico precoce, a prevenção do câncer, muitas vezes até por meio de cirurgias redutoras de risco. Né? Então, para a primeira parte, eu vou apresentar o pôster 1500, para a segunda parte, o pôster 1503, e para a terceira parte, o pôster 1508. E, na verdade, a gente tem ainda outros 2 pôsteres no final, que vão cobrir a parte mais detalhada do aconselhamento genético nos testes somáticos versus germinativos. Tá? Então, começando com esse primeiro pôster que nos chamou bastante atenção, ele foi uma apresentação oral da Sofia Stadler e ela era e foi orientada então pelo Mark Robson. E o título foi Terapia-alvo baseada na análise germinativa no sequenciamento pareado de tumores e normal em uma população de vários tipos de câncer. Esse é o estudo do IMPACT, que já vinha acontecendo há vários anos, e nós formulamos então uma pergunta principal, frente a um painel somático. Estou identificando tudo, será que eu estou identificando tudo que pode influenciar no tratamento do meu paciente? Essa é uma primeira pergunta. Né? Eu encontrei nesse painel somático várias variantes. Né? Será que eu posso definir se elas vão efetivamente influenciar no tratamento do nosso paciente? Número 2. Será que esse resultado vai mudar o manejo desse paciente futuramente? Ou então de seus familiares. Né? Será que esse impacto vai ser para os familiares também? Será que tem outras pessoas na família que têm risco e não sabem? E segunda questão principal,
Será que eu estou informando adequadamente o meu paciente? Então, para fazer essa avaliação, né, a gente voltou a atenção principal a partir do IMPACT é proporcionar, então, o pareamento de sequenciamento tumoral, né, sequenciamento somático, juntamente com o pareamento com a linhagem germinativa, né? E já se sabe hoje que aproximadamente 9 a 11% dos pacientes que são avaliados dessa forma vão ter pelo menos alguma alteração genética que pode ser considerada como acionável, né? Uma vez que a gente encontra uma variante acionável, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, tomar medidas apropriadas de rastreamento desses pacientes, né? Encontrar medidas que potencialmente vão reduzir o risco dos pacientes, formas de que nós vamos encontrar, frente a uma alteração germinativa, a possibilidade de buscar nos familiares de primeiro, de segundo grau, quem são os indivíduos também que potencialmente têm risco. E, quarto ponto, a possibilidade de definir alvos para tratamento específico, né? A medicina de precisão. Então, a principal intenção desse pôster foi definir em quantos testes somáticos nós vamos efetivamente identificar também alterações germinativas que podem ser alvos específicos para tratamento numa população de vários tipos de câncer. Então, o que eles fizeram foi uma avaliação, e me desculpa a qualidade aqui dessa imagem, foi feita a coleta do sangue do indivíduo que já tinha desenvolvido câncer, foi extraído o DNA e esse DNA foi sequenciado juntamente com o tumor que a paciente tinha desenvolvido previamente, né? Num total de quase 12 mil casos. Esse é um N bastante grande, é o maior que a gente tem conhecimento de estudos que estão atualmente acontecendo no mundo inteiro, né? E o Memorial Sloan Kettering, onde vem sendo desenvolvido esse estudo, eles separaram, então, um grupo de pacientes que tinham aceito assinar um consentimento informado e fazer um teste germinativo que fosse, então, oferecido para o paciente a informação final. Então, eles escolheram 88 genes, que são genes relacionados a uma maior predisposição ao câncer, e classificaram esses genes, então, em 3 grupos principais, que eles chamaram de tiers. O tier 1, se fosse a faixa 1, seriam aqueles que têm uma ação terapêutica direta, conhecida, estabelecida, com estudos já reconhecidos na literatura e já com aplicabilidade e aprovação do FDA. No Tier 2 seriam estudos que são altamente promissores, já estão em vias de aprovação. E o Tier 3 ficou então de fora, que são os genes que possivelmente vão nos trazer informação, mas que no momento a gente ainda não tem todas as informações. E depois de obter esses resultados, quando eles encontraram as alterações germinativas, eles se comprometeram, então, em passar para os seus pacientes e para os médicos que tratam esses pacientes o resultado final desse teste, o que é fundamental, porque vai permitir, então, que todas as ações sejam tomadas, o tratamento seja definido e as famílias encontradas, né? Mais uma vez, me desculpem pela qualidade, eu não tinha... Mas aqui a gente tem só uma lista desses genes que foram encontrados. Então, nós temos o BRCA1, BRCA2, os mismatch repairs genes, que são os genes relacionados a Lynch syndrome, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, e também outros genes que não são tão relacionados assim, como o RET, o MET, o PTCH, que está relacionado à síndrome de Gorlin, mas também outros genes que são altamente relacionados a alterações de mama ou de ovário, como o ATM, o PALB2, que hoje foi promovido para um gene de alta penetrância,
e o RAD51 e RAD51C, que podem estar relacionados ao aumento de risco para câncer de ovário, e o RAD51C ao câncer de mama triplo negativo também. Então, desses 11.900 indivíduos incluídos, 17% tinham pelo menos uma alteração germinativa patogênica ou provavelmente patogênica. Esse número é muito alto, né? Ele chama bastante atenção, e principalmente se a gente for pensar que dentre esses 17%, nós tínhamos 7% que tinham uma alteração que poderia nos permitir de indicar uma droga específica que funciona muito melhor frente a essa alteração germinativa do que nos outros pacientes, né? O que eles chamam aqui de therapeutic actionability. Então, é uma acionabilidade terapêutica, né? Então, mostrando para vocês um pouquinho desses dados, essas alterações podem ser divididas, então, em BRCA1, Lynch syndrome, na maior parte dos casos, mas também em outros genes de moderada e de alta penetrância e alguns de baixa penetrância ou de atitude incerta, acionabilidade incerta. Pensando nessas mutações que a gente considera como alvo, né? Então, esses 7% que eu comentei para vocês, nós tivemos basicamente metade deles BRCA1 e BRCA2, que é um número bastante alto. A síndrome de Lynch ficou em segundo lugar, ocupando quase 20% dos casos, mas a gente pode ver aqui também uma alta prevalência de pacientes com ATM alterado e com PALB2, né? Outros genes também foram encontrados, mas a gente não vai comentar. Esse Tier 3, outro grupo que a gente ainda não chegou lá, incluem como, por exemplo, o CHEK2, que hoje é muito discutido, BARD1, e outros genes como o BRIP1, SDHB e outros. Quando a gente fala dos indivíduos que tiveram acionabilidade frente a um BRCA1 positivo, foi bastante interessante que, apesar da gente ter 176 pacientes que tinham a possibilidade de ter uma droga direcionada, nós tivemos apenas 44% dos indivíduos que efetivamente foram testados. Isso me pareceu bastante surpreendente, né? A gente imaginaria, bom, encontramos então, são tumores avançados, em 176 casos que poderiam se beneficiar, e menos da metade são tratados. Por que isso? A gente sabe que câncer de ovário já foi aprovado na FDA, então realmente a gente teve quase 90% dos pacientes que foram tratados. Mas se a gente for falar de câncer de mama e câncer de pâncreas, no momento que esse estudo foi realizado, esses eram protocolos que ainda não tinham sido aprovados no FDA. Então, a maior parte dos pacientes tratados foram tratados em protocolos de pesquisa, né? E a mesma coisa para o câncer de próstata. O outro grupo que foi de bastante interesse foram aqueles que tiveram alterações nos genes de reparo do DNA, né, nos mismatch repair genes, MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Para esses indivíduos, nós tivemos 74 que efetivamente demonstraram ter uma possível resposta à imunoterapia, né? E teve algumas questões que foram interessantes a gente notar também. Dentre os pacientes que tiveram a variante detectada, aqueles pacientes que tinham uma alteração em NF1, que a gente sabe hoje em dia que tem uma droga nova, que foi aprovada recentemente, o selumetinib, nenhum deles foi tratado, né? Então, isso foi uma coisa que chamou bastante a atenção. E a mesma coisa com indivíduos que tinham variantes patogênicas no gene PTEN. Então, como conclusões, o que foi trazido desse pôster foi que, efetivamente, quando nós temos um teste somático, a gente tem que pensar
o número de variantes patogênicas que a gente vai poder achar, né? Aqui no caso foram 17% de indivíduos com variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, mas principalmente também nesses 7% de indivíduos que vão se beneficiar de um tratamento específico, né? À medida que a gente vai tendo as liberações dos tratamentos diferentes, esse número que nós tínhamos aqui de 44% apenas dos indivíduos que receberam tratamento, apesar de ter alvos terapêuticos importantes, isso daqui nós esperamos que nos próximos anos seja mudado, né? E eu tentei trazer também uma comparação que foi falado um pouco depois numa discussão sobre a comparação de nós fazermos, então, o pareamento do tumor com a linhagem germinativa em relação a nós fazermos o tumor separado. Na verdade, é muito mais próximo da nossa prática aqui no Brasil, né? O pareado tumor germinativo, nós praticamente não temos a possibilidade, né? Nós teremos, né, se a gente tivesse essa possibilidade, a gente conseguiria então fazer, ter dados um pouco mais claros, mas o nosso benefício de ter isso separado uma vez que nós recebemos um teste somático com uma alteração que nos parece ser germinativa, nós vamos ter um teste germinativo separado, muitas vezes com uma qualidade até melhor, que vai procurar, então, rearranjos, vai ser possível fazer a busca de outras alterações que não teriam sido vistas pelos testes que são efetivamente pareados, né? E nós temos a possibilidade, né, diferentemente das avaliações que são pareadas, germinativas e tumorais, muitas vezes um contato muito mais próximo e possibilidade de chamar os familiares para serem testados também. Então, eu gostaria de chamar então a Patrícia e o Rodrigo com essa informação aqui, né? Essa informação da importância do consentimento informado, uma vez que a gente vai buscar alterações germinativas nas alterações somáticas, né? nos testes somáticos. Porque não é tão simples assim, quando a gente tem um teste somático nas nossas mãos, muitas vezes a gente fala assim, vamos tentar definir se ele tem efetivamente uma alteração germinativa ou não, vamos pedir ajuda ao laboratório, mas a primeira questão deveria ser, o paciente sabe que a gente vai fazer isso? Ele entende as implicações de um teste genético, que isso vai trazer de informações para a família como um todo? Rodrigo e Patrícia. Legal, então. Vamos abrir aqui para a primeira discussão. Queria chamar a doutora Patrícia e que ela nos desse, assim, resumidamente, acho que qual é a principal mensagem que fica para a senhora desse trabalho. Boa noite a todos, boa noite, Romualdo. Obrigada, Isabel, por uma síntese muito objetiva desse resumo, que tem uma riqueza de informações enorme. Eu queria me atentar a 2 pontos. Acho que o primeiro ponto central desse resumo fala da importância do médico oncologista no momento de solicitar um teste somático, cujo principal objetivo é determinar a escolha terapêutica. Ele precisa entender que não é desprezível o percentual de casos em que essa alteração, se aparecer, poderá ser uma alteração germinativa, com todas as outras consequências que a gente vai ter, além, né, da decisão terapêutica, que foi bem colocada, que é risco para outros tumores no futuro para esse paciente, se realmente essa alteração também for germinativa, risco para demais familiares. Então, isso é uma coisa que tem que ter sempre em mente. Eu acho que é muito importante, no momento que se solicita esse teste, abordar isso com o paciente, para que o paciente não seja surpreendido com essa alteração quando vier. Porque no momento que vem uma alteração, por exemplo, no gene BRCA2 ou BRCA1, que é um gene acionável, né? A gente vai precisar levar adiante essa investigação para além do objetivo principal, que é a escolha terapêutica, para também verificar se essa alteração está presente na linhagem germinativa. Então, é bastante comum a gente estar frente a essa situação e é preciso antecipar isso
com o paciente. O outro ponto que eu queria trazer, que eu acho que o Mark Robson, na apresentação dele, salientou isso, mas talvez não tenha ficado muito claro. A gente tem duas opções de como fazer a investigação. Então, se você faz um painel somático e encontra uma variante patogênica, por exemplo, em BRCA1 ou BRCA2, uma coisa que você pode fazer é confirmar com uma amostra germinativa se aquela mutação encontrada no tumor está presente também na linhagem germinativa. Você pode usar o teste que foi feito no tumor e a alteração que foi identificada no tumor, tá? Para verificar se ela também está presente na linhagem germinativa. Essa é uma análise mais econômica, porque a gente vai olhar uma única alteração. No entanto, existe uma perda potencial de informação aqui, porque o que apareceu no tumor pode ser somático e ter uma outra alteração germinativa, ou pode ser germinativo, mas germinativo que não causou aquele tumor e ter uma segunda alteração germinativa. Então, acho que essa é uma discussão importante, isso é uma questão já mais específica da investigação germinativa, se a gente simplesmente confirma a análise daquela mutação que foi encontrada no tumor, exclusivamente aquela análise, ou se faz uma análise mais ampla. Dependendo do quadro clínico do paciente e das potenciais suspeitas, é fundamental, no meu entender, fazer uma avaliação mais ampla com um painel, se houver um critério para tanto. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter de como vai ser feita essa investigação a posteriori, né? Se vai ser uma investigação focada na alteração que aparece no tumor ou se vai ser uma investigação mais ampla. E isso quem vai nos dar é a avaliação clínica desse paciente com as suspeitas que esse quadro clínico vai nos trazer em termos de potenciais riscos para diferentes formas de câncer hereditário. Acho que essas são as principais questões que esse artigo traz, né? E realmente eu acho que ainda, primeiro, né, a gente não faz tanta análise somática aqui como a gente deveria fazer, e das análises somáticas que têm alterações que potencialmente sejam germinativas, muito pouco vai adiante para uma avaliação germinativa. Então, a gente espera que esse tipo de trabalho estimule, né, os colegas a adotar essa prática também. Rodrigo, tudo bem, cara? Eu queria perguntar uma coisa para você, assim, como eu faço mais mama, eu já tenho por hábito sempre que, assim, antes de pedir um painel somático, eu sempre encaminho para minhas colegas, no Ciro, para a Renata e para a Ana. Então, todas as minhas pacientes 100% vão para o oncogeneticista. Mas como que você tem visto a comunidade médica brasileira? Existe uma dificuldade de encaminhar para o oncogeneticista e atropelam e vão direto para o painel? Oi, Romualdo. Olá, olá, Dani. Muito obrigado aí pelo convite. Minhas queridas amigas Isabel e Paty, muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Então, respondendo a sua pergunta, Romualdo, a sua situação é extremamente privilegiada, né? Realmente, infelizmente, essa realidade ela não existe para grande parte dos oncologistas. Está sendo um pouco facilitado agora uma avaliação de oncogenética através da telemedicina, né? Sem dúvida. Eu não sei o quanto que nós vamos poder continuar fazendo esta avaliação à distância após a pandemia, mas sem dúvida veio uma inovação que talvez seja aí disruptiva para nossa classe, né, para nosso nicho aí de mercado, porque realmente facilita muito o encaminhamento para especialistas, né, já que nós somos tão poucos aí no Brasil. O que eu queria colocar, então, já que infelizmente não é a grande realidade das pessoas, é igual à sua situação, a minha sugestão é justamente o que está aqui nesse slide que a Isabel está mostrando, né? É importante, antes de realizar o painel somático, se você tem genes nesse seu painel somático que podem incluir genes de predisposição a câncer, lembrem, né? A gente pede muito painel somático para cólon, KRAS, NRAS, BRAF, isso daqui não vai ter nenhum impacto. Você não precisa se preocupar com este tipo de painel. Agora, se você vai partir para um painel onde está incluído
genes como BRCA1, BRCA2, TP53 e assim por diante, esses genes eles podem ser também, as mutações que são encontradas neles serem mutações germinativas. Então, neste cenário, não é para todos os testes somáticos, mas só nesses testes que incluem os genes de predisposição a câncer, é importante educar o paciente que existe a possibilidade de aparecer alguma alteração genética que possa, primeiro, explicar por que ele teve aquela doença, e segundo, isso tem implicação para ele, para a família dele, relacionado a esse diagnóstico. Então, dito isso, a pergunta que acabou de aparecer aqui, né, acho que foi a Luciana que fez, será que a gente precisa pedir para todo mundo que apareceu com uma alteração genética e um gene de predisposição a câncer, uma avaliação germinativa? Essa pergunta, Luciana, infelizmente, ainda a gente não tem a resposta padrão para todos. É óbvio que se você identificar uma mutação em BRCA1 e BRCA2, como esse gene está normalmente associado a carcinogênese de vários tumores, próstata, pâncreas, mama, ovário e assim por diante, é sempre muito importante seguir essa investigação. Agora, quando você tem uma mutação de TP53, que também é um gene de predisposição a câncer, dentro de um tumor que tem uma alta chance de vir com uma mutação somática, certo? Aí você tem que tentar ponderar. Como nós sabemos que TP53 está mutado em quase 98% dos cânceres de ovário. E essa mutação, de forma geral, ela é somática. Como é que você vai diferenciar aqueles que precisam ou não testar o germinativo? Então, tem algumas dicas que podem ajudar. Por exemplo, se você identifica uma mutação, como a nossa, que é a fundadora brasileira, R337H, em algum tipo de tumor, no TP53, essa mutação ela precisa ser investigada do ponto de vista germinativo, porque ela dificilmente acontece em uma situação somática e é altamente frequente na nossa população. Então, essa sua pergunta, ela não é tão simples. A minha mensagem geral é o seguinte: se você está diante de um gene, primeiro que tem alta chance de estar associado à carcinogênese daquela doença, e uma possibilidade de ser germinativo, não deixe de seguir a sua investigação com um painel germinativo. Não deixe de fazer isso. Eu posso complementar um detalhe também, que acho que é uma outra dica super importante, além dessa dica que o Rodrigo deu. O médico que solicita o painel somático, ele pode pedir para o laboratório que faz o painel somático que forneça um dado adicional que geralmente não aparece no laudo, mas que o laboratório pode fornecer, que é a frequência allélica. O que quer dizer isso? Ele pode te dizer mais ou menos em quantos % das células que foram analisadas, né, das corridas de sequenciamento que foram feitas, em quantos % aparece a mutação, em quantos % não aparece a mutação. Então, quando a gente tem uma variante germinativa, em geral, esse percentual é próximo de 50%. Essa informação ela não tem um custo adicional para o paciente, mas ela tem que ser solicitada pelo médico que fez o pedido do exame para o laboratório. Então, essa é uma dica adicional, que é uma coisa simples, que é uma informação que se pode solicitar. E quando essa frequência é próxima de 50%, aumenta a chance daquela alteração ser germinativa, mas não exclui que seja germinativa se a frequência for menor. Então, também não é uma questão tão fácil de responder, não é uma resposta definitiva, mas é mais um elemento que pode ser usado para reforçar a necessidade de seguir com a avaliação desse paciente. Ótimo, Paty. Eu queria fazer uma observação, porque a gente discutiu esse hábito aqui em vários eventos, assim, e eu achei ele muito bacana. A única coisa que eu senti falta nele ali foi daqueles pacientes que tinham as variantes patogênicas acionáveis, que receberam o tratamento. A gente não tem o desfecho desses pacientes também, que eu acho que isso é muito importante na área da oncologia, que é não só buscar o alvo e o remédio para aquele alvo, a gente tem que ver se ele realmente funciona, né? Então, uma das fragilidades assim desses estudos é que a gente ainda não tem o follow-up. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante a entender como encaixar exatamente essas variantes somáticas, né, no contexto do paciente individualmente, porque são testes
caros, que geram muita ansiedade, e muitas vezes a gente não vai ter o medicamento certo para aquela mutação, para a gente poder tratar e realmente fazer uma diferença na vida do paciente. Só um comentário, né, que é algo que falta ainda nesses estudos de avaliação somática dos tumores. Concordo plenamente, né? Posso só adicionar algo que você acabou de comentar, é que nesse trabalho cerca de 40% dos pacientes receberam o medicamento dentro de um contexto de estudo clínico, certo? Conforme a gente for tendo aprovações para o uso desses medicamentos dentro dos nossos cenários da prática clínica, a porcentagem vai aumentando. E outros, e aquela situação que a Isabel pontuou, né? Poxa, só 44% dos pacientes receberam o tratamento, mesmo tendo um alvo terapêutico. Infelizmente, se ele não tem uma possibilidade, se esse tratamento não está aprovado para o seu uso clínico e não tem uma possibilidade de estudo clínico para esse paciente, infelizmente ele não vai conseguir entrar. Então, conforme a gente vai aprendendo um pouco mais, tendo mais ferramentas terapêuticas para estes pacientes, essa porcentagem vai aumentando com certeza. E a grande mensagem, assim, 17% dos pacientes que têm um teste com intenção de fazer uma avaliação tumoral, ou seja, somática, vão ser identificados com uma mutação germinativa, independente do seu tumor. Então, sempre fiquem atentos para essa possibilidade no momento que vocês adicionam esses genes dentro dos seus testes tumorais. Ótimo. Eu acho que a gente pode passar para o próximo abstract, né, pessoal? Sim. Isabel, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que já foi bastante falado, inclusive, se nós tivermos tempo, no final, nós vamos também apresentar um pôster que fala justamente quais são esses genes que a gente deve pensar efetivamente quando a gente avaliar um teste somático, que eles potencialmente estão também alterados na linhagem germinativa, né? E tem alguns genes que você não encontra, raramente você encontra no somático sem encontrar no germinativo, né? Um exemplo que é importante a gente saber até aqui na população brasileira, o gene TP53 frequentemente está alterado nesse painel, né, somático da maior parte dos genes, 90% dos genes tem uma mutação em TP53. Só que se essa alteração for a mutação brasileira, a R337H, aí não, porque é uma alteração que praticamente não existe na linhagem somática. E se ela está presente ali naquele exame, ela tem que ser olhada também na linhagem germinativa. Nós temos detectado vários pacientes com a síndrome de Li-Fraumeni aqui no Brasil por conta do teste somático. O oncologista, reconhecendo essa alteração, manda para o geneticista, para o oncogeneticista, então, para definir, confirmar essa alteração germinativa. Joia, vamos lá, então. Próxima. Passando adiante, eu estou com um probleminha aqui na minha tela, eu tentei resolver, eu vou ter que sair só um segundinho, interromper o compartilhamento, e eu não estou nem conseguindo interromper o compartilhamento. Você está em cima da tua tela de novo? Porque às vezes... agora eu acho que vai. Perfeito. Acho que agora vai dar certo. Isso. Ele saiu. Perfeito. Aí. Ótimo. Bom, nesse abstract que a gente vai apresentar agora, né, nesse pôster, a grande dúvida é: que mais que a gente pode fazer para os indivíduos que têm uma alteração germinativa em algum dos genes de predisposição a câncer, né? A dúvida é muito frequente. Como que eu vou identificar nos indivíduos que têm uma variante patogênica quem efetivamente em que idade, quando a pessoa vai desenvolver o câncer e qual é a probabilidade disso ocorrer. E o gene SHEC2 é um gene que realmente traz essa dúvida para a gente, né? A gente sabe que está relacionado ao aumento de risco para câncer, mas existe a dúvida. E aí, vale a pena realmente pensar em até uma cirurgia contralateral, né? E todos os estudos
até agora, clínicos que fazem avaliação e a própria NCCN diz que não, né? Então, a tentativa aqui é realmente estratificar o risco dentro dos indivíduos que têm a variante. Vamos usar para essa avaliação o pôster 1504, também avaliado pelo grupo do Mark Robson, que tem e foi inclusive apresentada pelo próprio Mark Robson. E ele começa falando sobre o risco ao longo da vida de indivíduos que têm variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas no gene SHEC2, que fica entre 23% e 48%. Né? É considerado como um risco moderado. E a maior parte desses indivíduos, eles vão ter alteração específica no SHEC2, que é a alteração 1100 DEL, que é uma alteração fundadora da população europeia e que chega a estar presente em 1% de toda a população europeia. Né? Em estudos prévios que foram feitos relacionados às variantes patogênicas no gene SHEC2, é sabido, então, que algumas questões vão modificar esse risco, já por conta desses estudos, que seriam, então, a história familiar de câncer. Então, a gente sabe que indivíduos que têm vários outros indivíduos que já desenvolveram câncer na família vão ter um risco aumentado. Fatores clínicos que podem também aumentar, como, por exemplo, o uso de terapia de reposição hormonal com estrógeno, e também a presença de alguns polimorfismos, que se a gente for pensar ao longo do nosso DNA, nós temos múltiplos genes, né? Na maior parte desses polimorfismos, esses polimorfismos ocorrem dentro de genes, né? Mas hoje nós já conhecemos mais de 500 polimorfismos que modificam o risco e que, isoladamente, eles não vão ter ação nenhuma, mas combinados, eles vão ter uma ação, sim, de modificação desse risco de forma importante. Então, para esse estudo, eles encontraram um painel, eles definiram um painel de 86 SNPs, que são esses Single Nucleotide Polymorphisms, e a intenção desse estudo foi combinar não só o SHEC2, como esse Polygenic Risk Score, né, que são esses 86 SNPs, com uma terceira questão, que é o modelo de Tyre-Cuzick, que é um modelo muito utilizado para definição de risco e que inclui justamente a história familiar e a exposição ao estrógeno ao longo da vida nos pacientes. E a intenção é combinar os três métodos e ver se isso efetivamente vai estratificar o risco. Né? Com isso, nós podemos, então, passar já para os métodos que foram utilizados. Eles têm um número surpreendente, eles chegaram a conseguir, em várias coortes que já fizeram a avaliação do gene SHEC2, 355 mil mulheres que tinham uma ancestralidade europeia e que foram avaliadas para genes relacionados ao câncer de mama hereditário. E das 355 mil, eles encontraram variantes patogênicas em 4.286. Esse número é muito alto. Para quem trabalha com oncogenética no dia a dia, na maior parte das nossas clínicas, mesmo se a gente vê muitos casos, a gente tem 20 casos no máximo de variantes no SHEC2. E aqui o que eles precisavam era efetivamente de um número muito grande para que os dados estatísticos pudessem realmente trazer alguma informação. Aqui vocês podem ver que a variância de idade comparado aos que não têm essa alteração no SHEC2 é muito pequena. Né? Os portadores tinham de 18 a 83 ou 84 anos. A idade média do desenvolvimento de câncer também bastante semelhante, mas existia um número maior de mulheres que tinham a variante patogênica no SHEC2 em comparação às não portadoras, né? E quando elas tinham um familiar com um câncer de mama também, esse número aumentava um pouco mais. Os métodos foram bastante complicados para definir, então, essas três
esses 3 métodos conjuntamente, né? São métodos que aqui a gente não vai conseguir avaliar, mas que incluíram, então, cálculos bastante complexos para chegar à estratificação desse risco. E, nos resultados, o primeiro que ele mostrou na apresentação dele foi um slide bastante representativo, né? Pegaram uma coorte independente de pacientes que foram avaliadas pelo Tyrer-Cuzick, né? E compararam com uma coorte de indivíduos que tiveram o CHEK2 e o Tyrer-Cuzick associados. E claramente a gente pode ver aqui que nós temos um aumento, né, nesse grupo de pacientes. Enquanto que antes nós tínhamos um risco que ficava por volta de 20 e poucos %, nós temos agora um risco que ficou muito mais amplo, uma variabilidade muito maior, que chega muitas vezes de 10% a 60% de variância de risco. E em relação aos pacientes avaliados nesse estudo, os dados nos mostraram que, avaliando o Polygenic Risk Score, né, a avaliação de risco poligênico, mais os indivíduos que tinham as variantes no gene CHEK2 e o modelo de Tyrer-Cuzick, foi possível remanejar esses pacientes um número de risco ao longo da vida muito grande. Nós tínhamos desde pacientes que tinham risco baixo, né, apesar de ter o CHEK2 abaixo de 20%, até pacientes que chegavam a um risco extremamente alto, acima de 50%, podendo chegar até 90% de risco, né? Que é o que a gente vê em alguns casos de portadores de variantes patogênicas em BRCA1 e BRCA2. Né? É claro que a maior parte dos indivíduos ficou efetivamente entre 20% e 50%. Mas isso daqui vai ter uma implicação enorme na hora que nós temos, chega uma paciente com CHEK2 e já com essa definição associada ao Tyrer-Cuzick e ao Polygenic Risk Score, para definir efetivamente qual é o manejo que a gente vai seguir essa paciente, com que frequência a gente vai fazer os exames. Essa paciente, será que ela tem efetivamente a indicação de uma cirurgia mais ampla ou de cirurgias redutoras de risco? Isso tudo são perguntas que eu vou colocar aqui no grupo para discussão e que eu acho que vão realmente mudar muito no momento que nós pudermos efetivamente na clínica incorporar os scores de risco poligênico e ainda mais se nós pudermos, além disso, ainda incorporar as informações clínicas que nesse estudo veio por meio do modelo de Tyrer-Cuzick. É claro que esse estudo teve algumas limitações e que a gente precisa lembrar, né? Esses estudos foram especificamente feitos na população europeia. Então, quando uma paciente chega e me pergunta, mas quando que eu vou poder fazer essas avaliações que vão me definir melhor quando que eu tenho risco? Aqui no Brasil, infelizmente, vai demorar bastante. Né? Nós não temos análises robustas o suficiente em grandes populações que nos deem dados que tenham relevância estatística e que nos tragam essa informação aqui no Brasil. Né? Então, é extremamente importante a gente poder para todos os nossos pacientes para oferecer, então, uma forma de rastreamento e de estratégias de prevenção personalizada, né? Que o paciente possa decidir embasado nesses dados. E com isso eu queria abrir para Daniela e Romualdo e os nossos debatedores. Ótimo, ótimo. Isso é um assunto bem bacana. Eu queria pedir para o Guindalini começar a comentar sobre como incorporar esses scores poligênicos, então, na nossa prática, Rodrigo. O que tu tem para nos contar? Então, esses scores eles estão sendo desenvolvidos há algum tempo. Infelizmente, na grande parte dos estudos, eles incluíram pacientes de ancestralidade europeia. E os números para que eles possam desenvolver esses scores
justamente são muito robustos, como a Isabel comentou logo no início, né? Aqui a gente está falando de um estudo de 350 mil pacientes. E, sem dúvida, esse tipo de score, ele vai refinar a nossa estratificação de risco para os nossos pacientes. Então, como muito bem demonstrado na apresentação, quando você inclui o risco poligênico associado a fatores clínicos e a um gene de moderado risco, nesse caso aqui dessa apresentação, o check 2, a gente viu que a estratificação de risco foi muito mais apurada, muito mais refinada. Então, essa incorporação, ela está sendo estudada em vários cenários. Primeiro, em cenários de pacientes que tentam fazer um screening populacional, ou seja, aqueles pacientes que, independente do seu histórico familiar ou presença de mutações em genes de alto e moderado risco, e dessa forma você vai conseguir estratificar pacientes que têm um risco extremamente baixo, cerca de 2, 3% de risco, e talvez essas pacientes nem precisem fazer um segmento a partir dos 50 anos com mamografia, isso é uma hipótese ainda, isso não está nada comprovado, e pacientes dentro da população geral que têm um risco moderado a alto, que além da mamografia precisam fazer algo mais. Um outro cenário que esse score vai ser também muito importante é justamente em pacientes que têm um histórico familiar muito grande, muito forte, você faz os testes genéticos para genes de moderado e alto risco e não identifica o motivo pelo qual esses pacientes têm essa aglomeração de casos na família. Acredita-se cerca de 20% dos casos que antes nós não sabíamos explicar o porquê que aquela doença estava acontecendo na família, através do uso de score poligênico, a gente vai conseguir identificar um motivo, uma causa para isso. E o terceiro cenário que nós vamos poder utilizar esse score poligênico é justamente naquelas pacientes que têm a mutação em genes de moderado e alto risco. Nesse caso aqui no trabalho ele usou o check 2, mas já tem inúmeros estudos tentando modular estratificar o risco para pacientes com BRCA1, BRCA2 e assim por diante. E aí, nesses casos, você vai conseguir tentar explicar por quê. Porque alguns casos, como por exemplo o BRCA1, você tem inúmeros casos na família e em algumas pacientes elas são isoladas, sozinho, que infelizmente está acontecendo bastante com as nossas pacientes, já que nós estamos flexibilizando muito nossos critérios de testagem. Então, nesses três cenários, eu acho que o Poligenic Score vem para modificar e refinar ainda mais o aconselhamento genético. Ótimo, excelente. Eu quero fazer um comentário que a Mônica fez, patologista aqui do Fleury, que a gente não pode esquecer que na região sul e sudeste a gente tem uma população que é basicamente europeia. Então, que esses scores poligênicos podem ser usados, na teoria, juntamente com as populações, então, dos hospitais de São Paulo, certamente aqui em Porto Alegre. Realmente, isso é uma observação interessante. Talvez se aplique já a uma parcela da população brasileira, né? Não sei se a Paty tem alguma coisa para comentar em relação a isso, Paty, que tu pega bastante esse cenário. Não, com certeza, vou comentar. Eu só queria antes fazer um comentário mais geral, até reiterando um pouquinho que o Rodrigo falou. Isabel, tu pode voltar para aquele teu slide que mostra ali os limites de menos de 20, 20 a 50 e 50, é uma curva verde ali, de 1 ou 2 slides para trás. Aí, tá? Então, eu acho que assim, a gente tem historicamente uma enorme evolução no nosso conhecimento em relação a esses genes de penetrância moderada. Então, um tempo atrás, a gente recebia um resultado de uma variante patogênica em CHEK2 e a orientação era risco moderado. Várias vezes falei com colegas mastologistas que me perguntavam, tá, mas não tem que fazer adenomastectomia redutora de risco ou a mastectomia contralateral redutora de risco. E a gente sempre entendeu que os riscos relacionados com a TM, com CHEK2 e com outros genes de penetrância moderada eram riscos numa faixa que não justificava a indicação de cirurgia redutora de risco, que é normalmente essa faixa aqui, de um risco cumulativo vital maior que 50%, que são esses 12% que estão aqui à direita dessa curva. Tá? E aí depois, com o tempo, à medida que foram sendo mais estudos, a gente começou a perceber que o tipo de mutação em CHEK2 mudava a penetrância já. Agora a gente está num outro nível de complexidade.
que além do tipo de mutação em SHEC2, que pode dar penetrâncias variáveis e riscos de desenvolver câncer variáveis ao longo da vida, a gente consegue colocar nessa equação também os fatores de risco ambientais, hormonais, etc. E agora também as variantes genéticas em outros genes ou em regiões intergênicas, que são isoladamente de baixa penetrância ou de quase nenhum risco, mas que em conjunto podem dar esse risco aumentado. Então, essa é finalmente uma demonstração muito clara de que não basta a gente ter a informação da mutação se a gente quer ter uma precisão maior na predição do risco, na segregação do risco. E eu tenho bastante receio com essa afirmativa que só porque a gente tem um predomínio de pessoas de origem europeia, a gente pode automaticamente usar os scores de risco poligênicos desenvolvidos ou na Europa ou nos Estados Unidos. Tá? Tem um estudo bem interessante que compara os SNPs de uma região, de um score poligênico determinado em uma região dos Estados Unidos, envolvendo alguns estados mais do norte, noroeste e nordeste dos Estados Unidos, com o score de risco poligênico desenvolvido na Inglaterra, onde, teoricamente, a maioria das pessoas são, em ambos esses lugares, descendentes de europeus, que mostra que a concordância não é tão boa assim. Tá? Então, se a gente olhar para o Brasil, em todas as regiões brasileiras, em todas elas, até mesmo no norte e nordeste, o predomínio de pessoas de origem europeia. Mas a gente tem que lembrar que os eurodescendentes no Brasil são descendentes de diferentes regiões dentro da Europa, onde provavelmente a distribuição desses SNPs nessas populações também é diferente. Então, eu realmente acho um pouco temerário a gente fazer acho que depois quero ouvir a opinião do Rodrigo e da Isabel também, a gente fazer assim uma tradução direta e literal, né, de incorporar automaticamente, eu acho que não. Eu acho que agora, nesse momento, a gente precisa, como um grupo de especialistas nessa área, juntar forças e tentar pensar numa estratégia de validação que seja a mais racional possível, porque realmente seria a validação ela é bastante cara pelo número de pacientes que você tem que incluir e pelo tipo de teste que você tem que fazer. Então, validar esse teste para uma outra população não é trivial, e eu me arrisco a dizer que a gente vai ter diferentes scores de risco poligênico em diferentes regiões do Brasil. Acho que esse é o nosso desafio, mas é um desafio interessante. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar nisso como grupo, né? A gente se unir com grandes consórcios que tem de pacientes com câncer de mama de diferentes regiões do país e olhar isso com mais detalhe. Até corrigindo aqui, Paty, o que a Mônica deixou claro é que ela achou que não é para usar automaticamente o score, adequar a população, mas após saber a ascendência, a história do paciente, como uma sugestão. Acho bem adequado. E é isso que tu falaste da validação é super importante também. E realmente esses estudos são muito grandes, né? A gente precisa de um N muito grande para fazer validação. Mas a nossa população é muito heterogênea, então acho que vale a gente sempre pensar nessa estratégia também. Uma das coisas bem simples, que tem que ser bem técnico agora, mas seria simplesmente olhar a frequência e distribuição desses NIPs nas populações de origem e nas nossas populações. E ver se essa frequência ela é similar. Isso seria uma primeira abordagem mais simples, assim, para a gente tentar ver se a gente tem como... o que a gente pode aproveitar desse score para a nossa população. Perfeito. Se não me engano, só adicionar, Paty, se não me engano, esse trabalho ele foi feito com a base de dados da Myriad, se não me engano. Então, assim, você pode necessariamente precisar coletar isso prospectivamente, mas utilizar bancos de dados que existem já em laboratórios brasileiros para tentar fazer uma validação. Então, isso não é, eu não acredito que a gente vá fazer uma modificação muito grande nos scores poligênicos quando a gente transformar eles para scores poligênicos no Brasil. Só que, sem dúvida, é muito difícil você colocar no mercado e, no momento que está no mercado, você conseguir diferenciar. Ah, não, eu só vou liberar o score poligênico para quem tem uma clara ascendência europeia. A maior parte dos pacientes que eu atendo, eles falam assim, eu sou brasileiro. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas assim, são poucos os nossos pacientes que chegam e falam assim, olha, eu sei certinho de onde veio meu avô paterno, minha avó materna. Tem muitos pacientes que falam assim, eu não sei, é tudo brasileiro. Então, é difícil de tentar usar esse critério para
incluir isso já dentro do nossa rotina clínica. Então, eu não acho que o score vai ser muito diferente, mas eu acho que seria muito interessante ter um esforço, tanto da parte acadêmica, e lógico, os laboratórios eles querem trazer esses scores poligênicos, é um diferencial, e nós queremos também ter isso na nossa prática clínica. Então, nesse caso aqui, como a gente teria que tentar juntar forças para justamente realizar um estudo desses e validar o mais rápido possível para a nossa população. Ótimo. E olha só, né, a Isabel colocou aí, né, o primeiro autor aí, né, bem que foi o Mark Robinson que fez, mas é da Myriad. Isso, é um estudo basicamente da Myriad, né? E a Myriad já vem oferecendo o risco poligênico há alguns anos. Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, na ASCO, o Mark Robinson ir pegar o microfone e dizer: eu fico revoltado que vocês façam isso para a clínica, porque nós consideramos que isso não está pronto para a clínica. E é interessante ver isso, né? A reação dele não foi ir contra a Myriad, mas sim se juntar à Myriad para definir efetivamente qual é a aplicabilidade, né? Então, é a ciência inteligente, é isso que a gente precisa aqui no Brasil, se unir. Eles uniram os maiores centros, efetivamente, de oncogenética para avaliar junto, Dana-Farber, UPenn, Stanford e o City of Hope, que também deve ter dado bastante informação molecular também, né? Porque eles têm o próprio laboratório deles. Uma coisa que eu fiquei pensando e que eu queria saber a opinião de vocês. Ok, nós temos um grupo enorme de pacientes que já foi testado aqui no Brasil. Nós desenvolvemos, então, um risco poligênico, score de risco poligênico na brasileira. Trancou aqui um pouquinho, né, a conexão. Associados aos gênicos. Isso. Vocês estão ouvindo? Agora, repete de novo aí, Isabel. Isso. A minha questão é, o que vocês acham e de que forma vocês acham que seria viável a gente repetir, então, para os pacientes que a gente já tem mutação detectada, associar aos scores de risco poligênico, pacientes que muitas vezes já tomaram até atitudes como salpingoforectomia ou adenomastectomia redutora de risco, e aí a gente associa a esse risco poligênico e vai ver que o risco dele está em 20% para um câncer de mama, ou, né? Então, eu queria a opinião de vocês, porque isso, no aconselhamento genético, vai ter um impacto imenso, né? E vai ser o nosso futuro próximo. Acho que a gente não assim, a gente não pode ficar olhando o que foi feito, né? Assim, dentro dos estudos, tudo anonimizado, né? Sem dúvida, a gente não vai saber quem é que teve o risco maior ou menor, e justamente porque essa informação não estava nas nossas mãos, e isso, sem dúvida, do ponto de vista ético, é muito complicado de lidar depois que já foi feito. Segundo, no momento que a gente tem esse poligênico score na nossa mão, essa ferramenta ela vai começar a ser utilizada para esse refinamento que hoje nós não temos. Por muitas vezes, nos pacientes de moderado risco, nós deixamos de oferecer algo a mais, né? Então, talvez as pacientes que não tenham feito o score poligênico, aí sim você possa chamar essa paciente e adicionar. Fala assim, poxa, olha, agora eu tenho, naquele momento eu não tinha essa ferramenta, mas agora eu tenho e eu posso mudar a minha sugestão. Então, vamos refazer a mesma coisa que aconteceu quando foi introduzido o MLPA para BRCA1 e BRCA2. Várias pacientes foram testadas para sequenciamento direto e não acharam alteração genética. Cerca de 5% delas, quando você reconvocava e fazia o MLPA, você achava. Então, essas pacientes depois foram automaticamente classificadas como alto risco e receberam tudo o que precisavam no momento que essa informação adicional foi disponível na prática clínica. Ótimo. Excelente, eu fico impressionada, não sei se o Romualdo tem a mesma impressão que eu, mas todos esses eventos de oncogenética geram muita discussão e perguntas, né? Então, a gente vai ter que ir para o próximo abstract, senão a gente não vai conseguir terminar aqui o evento. Vamos lá.
Bom, então, para aumentar a polêmica cada vez mais, quando a gente fala de, né, da avaliação pareada, somática e germinativa, nós falamos no refinamento, então, desse risco, uma vez encontrada a variante patogênica por meio dos scores de risco poligênico e os modelos de risco clínicos que a gente tem. E esse terceiro grupo de pôsteres foi bastante interessante, que são situações onde a gente pode entender até que ponto o aconselhamento genético é fundamental, uma vez que a gente realmente tem um indivíduo que faz um teste genético. Então, esse foi um pôster que foi apresentado em conjunto com o pessoal da Universidade da Pensilvânia, do Memorial e do Dana-Farber, além da Clínica Mayo. E a pergunta principal que eu colocaria em relação a esse pôster seria: o solicitante do painel somático tem a responsabilidade também de compreender as implicações do germinativo? Mais do que isso, né? Uma vez uma variante patogênica germinativa detectada, né? Qual é efetivamente a importância do médico saber como lidar com essa variante patogênica e com os diferentes resultados, com as variantes de significado incerto e tudo mais. Então, quando a gente fala dos testes germinativos, né, hoje em dia nós não falamos mais de testes para um gene só. Se o paciente tem alterações que sugerem uma hereditariedade, na maior parte das vezes nós vamos direto para os painéis multigênicos. E, com isso, quando nós temos um painel multigênico que a gente consegue identificar uma variante que confere um risco ao câncer de ovário, né, maior do que 5%, como, por exemplo, em BRCA1, BRCA2, o BRIP1, o RAD51C e D, as recomendações que nós temos atualmente indicam a realização da salpingo-oforectomia. Um dado que é muito importante a gente lembrar antes de mostrar o método que eles utilizaram e os resultados é que variantes de significado incerto nunca devem ser utilizadas para conferir algum tipo de manejo clínico ou alterar algum tipo de indicação médica. Uma variante de significado incerto é uma troca que acontece no gene e que, na maior parte das vezes, não vai querer dizer absolutamente nada. Só para dar uma ideia para vocês, no ano passado eu tive a reclassificação de variantes de significado incerto em 130 casos de pacientes que fizeram um painel multigênico para 84 genes. Dessas 130 reclassificações, apenas 6 foram de variante de significado incerto para patogênica. Então, isso é menos do que 5% da nossa amostra. Então, encontrou uma variante de significado incerto, não importa se é em BRCA1 ou em BRCA2, ela não vai ter implicação clínica. Tá? Nesse estudo foi bastante interessante porque eles foram buscar os dados do PROMPT, que é um registro voluntário. Paciente que tem um teste genético, pode ser nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, ele se registra nesse grupo e coloca qual foi o resultado do seu teste e coloca mais algumas informações básicas da sua clínica e anualmente eles têm uma tentativa de renovar essas informações. Então, no PROMPT, eles tiveram até abril de 2020 a inclusão de quase 7.700 pacientes, sendo que a grande maioria, mais de 90% deles, eram do sexo feminino. Então, a tentativa foi avaliar, dentre uma coorte de pessoas que foram testadas com um painel e que participaram do PROMPT, quantas realizaram efetivamente a cirurgia redutora de risco para o ovário.
E também eles tiveram como outra indicação, outro objetivo nesse estudo, de descrever como que os médicos que pediram esse exame se comportaram frente a esse resultado, quais foram as recomendações do solicitante frente ao resultado, né? Foi bastante interessante notar que das 7.600 mulheres incluídas, 1.690 tinham uma história de salpingoforectomia. Esse número está falando de uma porcentagem importante. E desdobrando esses 1.691 casos, os dados foram mais surpreendentes ainda, né? A gente sabe que tem um grupo que foi automaticamente excluído porque efetivamente tinha indicação da salpingoforectomia, que eram aqueles pacientes que tiveram BRCA1 e BRCA2 alterado, BRIP1 alterado, rádio 51C e D alterado, ou então nos genes de reparo do DNA, que são MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e o EPCAM. Nesses casos, os pacientes saíram da amostra. Um outro grupo grande de pacientes, de 500 pacientes, foram excluídos porque fizeram a cirurgia de retirada dos ovários por conta de doença benigna e outros 500 foram retirados por conta de tratamento de câncer. E nós ficamos, então, com 500 casos, aproximadamente 457 casos, na verdade, de indivíduos que fizeram, por outros motivos, a cirurgia redutora de risco dos ovários, a salpingoforectomia. E aí vem a dúvida, como assim 500 casos, né? A gente já excluiu os pacientes que tinham variantes patogênicas, aqueles com câncer, aqueles com tratamento de doença benigna. 1/3 da amostra foi de pacientes que aparentemente não tinham indicação. Então, eles desdobraram esse resultado em 3 grupos. 114 casos eram indivíduos que tinham variante de significado incerto em genes relacionados ao câncer de ovário, né, que seriam BRCA1, BRCA2, o RAD51C e D e os genes relacionados à síndrome de Lynch, né, mas variantes de significado incerto. A gente falou no começo, variante de significado incerto não tem implicação clínica. O outro grupo seria de indivíduos que têm história prévia de câncer de mama antes da cirurgia redutora de risco, mas sem nenhuma variante de significado incerto nos genes relacionados ao câncer de ovário. E, por último, indivíduos que não tinham nenhuma história de câncer de ovário e nem nenhuma variante de significado incerto em nenhum desses genes. Ou seja, não tinham indicação nenhuma de fazer a salpingoforectomia. Que genes eram esses que eles chamaram, então, de genes de ovário e qual a distribuição? A maior parte das variantes de significado incerto ficaram nos genes BRCA1 e BRCA2, principalmente no gene BRCA2, né? Chegando os 2 genes juntos a 39% dessas variantes de significado incerto. O gene BRIP1 também foi um gene que foi bastante representado, 16%, e não é o que a gente vê na clínica, né? A gente vê muito poucas alterações em BRIP1, mas ele causa muito medo quando aparece num teste genético, porque a maior parte das pessoas não sabe o que fazer, né? É um gene pouco frequente e talvez seja uma explicação por isso, né? Mas são genes, de novo, que por serem alterados apenas com uma variante de significado incerto, não tem implicação clínica, né? E, apesar disso, nós temos 114 indivíduos que ganharam uma salpingoforectomia sem indicação. Analisando, dentre todos os indivíduos avaliados, né, as recomendações, eles obtiveram dados de 311 dos 457 indivíduos avaliados. E o que foi bastante surpreendente é que praticamente todos as pessoas que pediram o teste genético ou pelo menos recomendaram em 43% dos casos, ou então pelo menos discutiram a possibilidade, 66% dos casos. Então, o que isso quer dizer?
que houve uma grande desinformação por parte daqueles que pediram o teste genético. Pedir um teste genético é muito fácil, né? Você faz um pedido num receituário, todo médico pode fazer e carimba. Só que o que vem quando você tem um resultado desse teste genético que não é preto no branco, que não é positivo ou não tem nenhuma variante de significado incerto, quando você encontra uma variante de significado incerto em BRCA1, né? Lembrar que não tem indicação nenhuma, ou melhor, que esse paciente deveria ter sido submetido a um aconselhamento genético pré-teste, que teria dado, então, todo esse background, essas informações necessárias para que, no momento que o resultado saísse, no aconselhamento genético pós-teste, essas informações pudessem ser abordadas de forma pertinente, adequada, né? E que trariam um melhor desfecho para os pacientes. Um outro dado que foi bastante importante e que aqui nas conclusões ele é novamente abordado é que a maior parte dessas mulheres recebeu a salpingofarectomia abaixo dos 50 anos de idade. Isso é mais falando de mulheres que entraram numa menopausa precoce sem nenhuma indicação, né? Isso é, inclusive, nos Estados Unidos, considerado como um erro médico, né? Isso pode ser passível de processos penais mesmo. Além disso, né, nós precisamos sempre avaliar em todos os nossos pacientes quais são os pacientes que efetivamente vão se beneficiar, né? E aqui eles falam principalmente do gene CHEK2 e do gene ATM como genes que a gente tem que realmente continuar avaliando se tem algum tipo de alteração potencial que a gente teria que avaliar de forma diferenciada. Passando nesse pôster ainda a apresentação oral da plenária que eles fizeram relacionado aos pôsteres de oncogenética, eles falaram então da necessidade que a gente tem de abordar então de forma mais ampla. Esse prompt serviu então como uma possibilidade de fazer essa avaliação em um grupo que não está viciado, não é de uma instituição só, não é, por exemplo, só os pacientes que fizeram pela Myriad, pelo Dana-Farber, pelo Memorial ou por um grande centro que a gente adequada pelos aconselhadores genéticos ou mesmo pelos médicos que têm informação suficiente para dar esse background para o paciente. No prompt, são pessoas de toda a população. Então, tem muitos casos onde a gente vê uma omissão extremamente perigosa por parte dos médicos que solicitaram. E eu queria abrir, então, aqui para a discussão com todas essas informações, que realmente é uma arte, né? A comunicação do risco e definir, então, quais são os genes que efetivamente são acionáveis, quais são as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas que nos levariam, então, a definir o manejo específico e principalmente, a diferenciação das variantes de significado incerto, que é um erro que não pode mais ocorrer, né? E de novo, a última paciente que eu atendi hoje, antes de vir para cá para fazer essa apresentação para vocês, era uma paciente Lifraumene que passou por 3 médicos, né? Ela tem uma variante patogênica no R3C7H e os 3 médicos antes de mim indicaram para ela fazer uma salpingofarectomia e uma histerectomia por conta da síndrome de Lifraumene. Isso é um erro, né? E é extremamente perigoso fazer esse tipo de orientação para uma paciente jovem e que não tem aumento de risco nem para câncer de útero e nem para câncer de ovário. Então, acho que vale aqui essa informação e, de novo, eu acho que a Patrícia e o Rodrigo vão poder falar bastante sobre isso também. Com certeza, deixa eu chamar aqui meus colegas, mas eu quero só comentar que esse é um dos abstracts que eu mais gosto pelo circo de horrores que mostra que é a realidade, né? E eu sou muito da escola da Paty, que ensinou sempre que a gente pode pedir os testes, mas tem que ter o aconselhamento genético. Eu acho que isso é fundamental, porque acontece muito no consultório
Eu tenho a mesma sorte do Romualdo de trabalhar num local onde eu tenho geneticista, e até a Mayra Calef pediu para eu comentar que ali no Hospital Moinhos de Vento a gente faz há mais de 8 anos o aconselhamento genético com médico geneticista, e é muito interessante fazer um segmento até de dados clínicos depois desse paciente se juntar com outros serviços que têm o mesmo diferencial. Então, a gente vê que pessoas pedem e depois não sabem manejar, é muito grave, não é pedir o problema é não saber dar esse retorno para o paciente. E é um absurdo ver todo mundo que fez ovarectomia sem indicação qualquer. Só vai deixar a mulher em menopausa precoce, com todos os problemas relacionados a isso e sem estar reduzindo o risco de câncer, né? Então, eu queria aqui abrir para vocês comentarem, a Paty, Rodrigo, como é que a gente pode fazer para melhorar, então, essa situação que é muito frequente no nosso país, que, como o Rodrigo mesmo disse, não são todos os médicos que têm acesso ao aconselhamento genético. A gente já tem várias ideias, né? Mas vamos abrir para o grupo quais são essas ideias e como, então, abordar essa situação que a Maria Isabel apresentou aqui com propriedade. Bom, então eu posso começar, Rodrigo, bem rapidinho? Vou só falar de 2 aspectos que eu acho que são bem importantes. Acho que esse abstract nos mostra uma realidade que realmente é muito comum, né? A gente frequentemente avalia pacientes, ou pacientes vêm para uma segunda opinião, que já fizeram uma cirurgia sem indicação, ou que fizeram uma cirurgia num cenário de variante de significado incerto, porque, obviamente, esse resultado da variante de significado incerto, ele gera muita angústia, não só na paciente, como no próprio médico que está solicitando o exame, né? Porque você fica numa pressão de ter que dizer alguma coisa, é um resultado de um teste genético, muitas vezes a paciente pagou por aquele teste, o teste é caro, mas realmente, assim, as evidências que a gente tem mostram que na grande maioria das vezes, como a Isabel falou, essas variantes que inicialmente são de significado incerto, elas vão reclassificar como variantes benignas, né? Então, a gente agir em cima de uma variante de significado incerto é muito complicado. Eventualmente, você pode usar a história familiar ou cenário de risco da paciente para definir a conduta, mas aqui nesse exemplo a gente teve mais de 100 casos, né? Um percentual significativo que não tinham nem história, nem pessoal, nem familiar, nem mesmo uma VUS, né? E foram conduzidas aqui nesse grupo bem de baixo do slide, que foram conduzidas por uma cirurgia definitiva, numa idade em que elas certamente vão ter alguma repercussão dessa cirurgia importante, porque a maioria foi na pré-menopausa. Um outro cenário muito importante onde isso acontece e que a gente também não tem evidência de que isso seja adequado é nos pacientes que têm uma variante em BRCA1 e BRCA2 que vão para a salpingoforectomia, que é, né, a recomendação formal numa determinada idade, e aí entra numa discussão do famoso já que, né? Já que a gente vai fazer cirurgia, então já vamos fazer uma panhisterectomia. E apesar de a gente ter um risco pequeno, né, de tumores endometriais, é muito questionável se esse risco justifica uma intervenção maior, que vai ter uma taxa maior de complicações, um custo maior do procedimento. Enfim, acho que essa é uma discussão quente também, que a gente pode falar em outro momento. Então, para resolver essa situação da dificuldade de acesso, uma das coisas que a gente está fazendo, uma iniciativa de várias sociedades, a gente está aguardando ansiosamente terminar essa pandemia para poder levar essa questão adiante, é criar uma área de atuação em oncogenética em que profissionais de várias carreiras, nesse primeiro momento médicas, né? Então, o médico oncologista, o médico geneticista que já faz, o médico mastologista, enfim, o cirurgião oncológico, se quiserem fazer uma formação específica, vão ter essa área de atuação. O treinamento é um treinamento de 1 ano, como em todas as áreas de atuação, faz uma prova de especialidade ao final desse treinamento, e aí teria um título, né, de área de atuação de especialidade, na área onde a gente espera poder ampliar o número de pessoas. Mas claro que as pessoas também têm que se interessar pela área e fazer esse treinamento mínimo de capacitação, né, que a gente hoje entende que é em torno de, pelo menos em torno de 2.000 horas, que seria 1 ano formal de treinamento, como mais 1 ano de residência.
Então, eu acho que essa é uma boa perspectiva em que a gente vai conseguir aumentar o número de pessoas atuando na área. E num outro momento, acho que a gente pode também evoluir, né? Eu acho que é interesse de muita gente de também formar profissionais não médicos para atuar na equipe multidisciplinar, enfermeiros, psicólogos, para auxiliar no processo de aconselhamento genético, assim, potencializar as nossas equipes. Acho que isso é uma discussão que está em andamento também. Ótimo. Rodrigo, quer fazer algum comentário sobre essa questão? A gente está realmente lutando arduamente para que isso aconteça. Várias sociedades estão apoiando essa iniciativa e é importante colocar aqui que a iniciativa partiu da Sociedade de Genética Médica. Então, justamente para ampliar esse acesso ao aconselhamento genético em câncer para toda a população. E, sem dúvida, também existe uma forte iniciativa de vários grupos, a Mayra está aqui, ela sabe disso, para que a gente possa também colocar esses testes no SUS. Mas o fato é que, voltando aqui para o abstract, é que a gente tem que tomar extremo cuidado com os resultados. A situação onde você tem uma paciente que o seu teste é não informativo, ou seja, ou é negativo ou é indeterminado, para a tomada de decisão cirúrgica, tem que ser a exceção. A gente não pode ser extremamente radical e dizer que nenhuma paciente, nenhum cenário, quando você não tem um teste positivo, ela está completamente fora da possibilidade de fazer uma cirurgia profilática. Nós não estamos dizendo isso. Mas o fato é que isto é sempre a exceção, é a minoria dos casos, e não 1/3 dos casos, como aconteceu aqui, certo? Nesse cenário, isso é muito alarmante e o lema que eu coloco assim na hora de fazer o aconselhamento para um paciente que tem uma VUS, uma brandicardite certa, é o seguinte: esse teste na prática clínica, ele é um teste negativo até que se prove o contrário. E só cerca de 5 a 10% dos casos de pacientes, esse teste vai se transformar em um teste positivo, uma variante patogênica. Ou seja, se você recomendar ou uma mastectomia ou uma oforectomia para essas pacientes, a sua chance de estar errando é de 90%. E isso é inaceitável. Então, esse trabalho ele mostra isso, uma verdade nua e crua, ele dá um tapa na cara da gente, né? Acho que essa é a grande realidade e alerta a todos nós para que esses erros não continuem sendo realizados. Ótimo. Eu queria pedir para a Maria Isabel comentar com a gente, então, a questão da lista de genes, que quando tiver variante patogênica somática, a gente tem que pesquisar também a questão germinativa, que eu acho que isso é bem importante na prática clínica também, né, Isabel? Perfeito. Antes disso, eu só queria levantar aqui esses dois outros comentários, né, que são feitos na plenária da ASCO. O maior acesso ao teste genético, em combinação com a diminuição do aconselhamento genético, vem com um potencial e inevitável risco para falta de informação e manejo inadequado. Então, acho que vale a pena a gente lembrar isso, que apesar da intenção dos médicos que pedem o teste genético ser uma das melhores, né, é você querer dar o que tem de mais moderno e tudo, e os pacientes ficarem satisfeitíssimos com a tua atitude, esse não é o melhor caminho, né? Realmente é importante a gente contar com um aconselhamento cuidadoso, né? Tem até outros pôsteres que mencionam a possibilidade do aconselhamento à distância. Isso é realmente uma possibilidade, o aconselhamento por meio de vídeos, mas isso tudo ainda não foi validado de forma adequada. Mesmo os estudos que foram mostrados aqui na ASCO são estudos, por exemplo, com populações de idosas para estudos de câncer de próstata e em pessoas da população Inglaterra. A nossa população precisa de uma conversa mais delicada, que precisa de um colo, muitas vezes, e um tempo que a gente vai poder dar nesse momento do aconselhamento genético. E a última informação também achei bastante interessante, né? Que na genética,
a única constante é a mudança. Então, a gente, quando tem um resultado de teste genético, tem que reavaliar o paciente, e essas novas guidelines que vão surgindo, somos nós que temos que dar, né? A gente vai se comprometer a informar o paciente e informar até as reclassificações das variantes de significado incerto. Então, como a Dani falou, eu acho que vale a pena a gente pular, porque o tempo está um pouquinho limitado, mas nesse pôster, que é o pôster... Desculpa, que aqui está difícil de ver. O pôster 1515, eles fizeram uma avaliação também de indivíduos que tinham mutações detectadas de alto risco num painel em mais de 3.000 casos, e o que eles encontraram foram informações bastante interessantes, né? E principalmente, que pacientes que têm como, por exemplo, alterações em genes como o SMAD4 ou mesmo o ATM, tem uma grande probabilidade de, caso você não tenha o fenótipo clínico, né, não ter alteração germinativa mesmo, né? Eu vou passar aqui isso. E nesse, que é o pôster 1516, ele fala sobre a concordância, né, que eu acho que esse é o que mais interessa a gente. Quando a gente encontra um BRCA1 alterado no teste somático, qual é a probabilidade de você encontrar também uma alteração germinativa? Nesse estudo foi de 34%. Para o BRCA2, 32%. O que surpreendeu um pouco mais foi a probabilidade de detectar essas alterações do CHEK2, né? Então, raramente a gente encontra um CHEK2 alterado em testes somáticos, e 85% dos casos tinha também uma alteração germinativa, e isso pode ser dito também para o PALB2. Em 9 casos, 7 tinham alteração germinativa associada. Então, o que isso quer dizer? Que quando vocês encontram BRCA1, BRCA2, BRIP1, PALB2 principalmente e CHEK2, com certeza a gente precisa olhar na linhagem germinativa, independente das informações adicionais que forem dadas no painel somático, né? Então, se a gente for usar como uma linha de base, esses 5 genes seriam os genes mais indicativos da gente encontrar na linhagem germinativa também. Dani? Ótimo, excelente. Isso é, do ponto de vista prático, é muito importante, né, Isabel? Gente, é impressionante como vocês conseguem segurar o público. A gente está com mais de 100 pessoas a 1h30 conectados e ainda teria espaço para mais perguntas. Mas a gente está chegando no finalzinho. Eu queria deixar esses 3 minutos finais para a Paty e para o Rodrigo fazerem algum comentário, porque o que a gente discutiu aqui, a gente fica muito feliz que a ASCO cada vez tem mais estudos de oncogenética, e esses pós-ASCO estão sempre muito ricos de discussão, né? Eu acho que todos vocês podem ficar muito felizes que agora a oncogenética está chegando na vida das pessoas, como a gente sempre quis antes, né? Então, por favor, façam suas considerações para a gente encerrar aqui o nosso webinar, com mais de 100 participantes aqui ligados em vocês. Rodrigo, fala então. Paty, por favor, você primeiro. Paty. Então tá, você é bem breve, porque tem gente que deve estar aguardando a janta, né? Bom, mas eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu acho que uma série de coisas aqui da pandemia nos aproximaram, né? E eu acho que a oportunidade de a gente estar falando aqui para uma plateia, como a Dani falou, de mais de 100 pessoas, é ímpar, né? E realmente eu acho que a gente precisa trabalhar nessa integração das diferentes áreas, né? O paciente, ele é um só, a mensagem que a gente tem que dar para o paciente deve ser a mais coesa e a mais completa possível, e não tem como um profissional de uma área conseguir fazer tudo isso. Então, realmente, eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Eu acho que esse tipo de atividade que a gente está fazendo cada vez mais de integração de diferentes áreas é extremamente importante. Então, agradecer ao GBK, a Daniela, o Romualdo, os meus amigos, o Rodrigo e a Isabel, por essa oportunidade.
E eu acho que uma coisa importante, assim, existem já uma série de fóruns onde vocês podem, né, agora falando para quem está nos assistindo, vocês podem discutir as dúvidas e tentar buscar alguém que tenha mais familiaridade nos temas para discutir. A pior coisa é a gente fazer uma coisa que a gente não tem certeza e depois, né, ter que lidar com as consequências. Eu acho que sempre que possível tentem contactar alguém que tenha mais experiência nessa área quando tiverem uma dúvida. E eu acho que cabe a nós também, né, esse papel de educação e de levar essa mensagem a todos os cantos, né? Acho que agora a telemedicina, nesse evento da pandemia, vai nos ajudar a quebrar algumas barreiras e alguns preconceitos, porque acho que a gente consegue fazer muita coisa com esse tipo de abordagem. Muito obrigada. Ótimo. Só antes do Rodrigo falar, só quero dizer que isso que a Patrícia falou é verdade. Vocês tendo dúvidas, o GBK também é esse canal aberto para que a gente possa levar essas dúvidas para os especialistas que falaram aqui. Então, a gente tem um e-mail que é o gbcambrasil@gmail.com e a gente sempre dá retorno das dúvidas que surgirem depois dos webinars. Rodrigo, por favor. Queria também agradecer pela oportunidade, fico muito feliz aí de mais uma vez a gente estar conseguindo bater esse papo aí sobre esse tópico que a gente é tão apaixonado, né? Obrigado pela abertura e pela oportunidade. Eu acho que o que os take-home messages, né? Acho que são alguns muito importantes. Acho que começando de trás para frente, cuidado com as luzes, não façam o aconselhamento baseado nelas, você tem uma grande chance de estar errando. Eu posso dizer que o score ele é uma ferramenta muito poderosa e está vindo realmente para revolucionar aí o refinamento da estratificação de riscos. E, sem dúvida, em breve ele vai estar aí na nossa mão, na nossa prática clínica, a gente tem que usar ele com muita sapiência. E, por fim, 17% dos testes genéticos que incluem genes de predisposição a câncer, que você identifica uma mutação, essa mutação é germinativa. Cuidado. Essa lista de genes que a Isabel colocou, ela é muito importante. Esses genes realmente eles não podem passar despercebidos. Em alguns cenários, você também tem outros genes que podem ser também muito relevantes. Sempre tente usar aí assim, todo esse conhecimento que a gente tem sobre o fenótipo do tumor, certo? E aquela mutação. Se tem alguma coisa a ver, pode ser hereditário, sempre peça. Sempre peça. Agora, tem alguns genes que são extremamente raros de serem mutados. Por exemplo, o câncer de estômago com BRCA. Esse BRCA veio da onde? Dá uma olhadinha na família. Muito provavelmente pode ser germinativo. Não tem nada a ver com o carcinogênese do BRCA e o carcinogênese do câncer de estômago. Então, cuidado e sempre fiquem atentos para progredir aí com a avaliação do teste germinativo. Com isso, eu queria agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite a todos. Pessoal, obrigada. Eu vou deixar o Romualdo encerrar, então, o nosso webinar, fazendo também, agradecendo a todos vocês, foi excelente, como sempre. E eu queria pedir para o Romualdo, então, fazer o nosso encerramento aqui com o nosso próximo webinar, por favor. Está sem som, Romualdo. Sem som. Queria, então, agradecer a Maria Isabel, Rodrigo e Patrícia, nosso Dream Team aí da Oncogenética. É uma grande honra ter vocês aqui com a gente. E como a gente sempre fala, que os webinars eles estão aí para aproximar o Brasil, aproximar as pessoas que não têm oportunidade de ter especialistas na sua instituição e a gente levar informação. Costumo dizer que não existe vácuo. Ou você informa as pessoas com boa qualidade, ou elas vão ser informadas com má qualidade. Então, dá aqui oportunidade e podem contar com a gente que a gente vai pedir para vocês voltarem aqui para falarem mais de oncogenética, para trazer essa informação para todo mundo e convidar na semana que vem, nesse horário especial, meio-dia, porque a gente tem um convidado italiano, que é o Matteo Lambertini, que é um grande especialista no manejo de pacientes com câncer de mama jovens, que pelas definições dos guidelines, eles costumam falar aí abaixo de 35, 40 anos, algumas questões de biologia diferentes nessa população. Então, vai ser uma grande oportunidade ouvir o Matteo e a participação do Tomás, do Pedro
e com a Dani e eu na moderação. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.